Sejam muito bem-vindos à semana Rasgue o Seu Treino. Durante toda essa semana, eu vou te ensinar a ter 1 ano de resultados em apenas 3 meses de treino. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Caio Signoretti e eu já venho ajudando dezenas, centenas, milhares de alunos a ter esse tipo de resultado. E essa semana é uma semana especial porque eu vou ajudar você também a ter resultado. Dá uma olhada na quantidade de alunos que eu já transformei com as mesmas dicas que eu vou te passar durante essa semana. E olha, são alunos de diferentes idades, diferentes objetivos, diferente sexo, condição financeira, enfim, são diferentes pessoas. Alguns tinham problema simplesmente com a barriga, né? Acredito que a maioria entrou no programa ou começou a pegar as minhas dicas na internet para tentar diminuir barriga. Alguns queriam, né, ganhar um pouco de glúteo, coxa, outros melhorar peitoral, outros simplesmente melhorar a postura e alguns até perderem peso na balança, porque, poxa, estava muito acima do peso, estava incomodado e queria realmente perder peso, emagrecer bastante. E tem até alguns que queriam ganhar massa muscular, são aquelas pessoas que são os magros de ruim. Basicamente, todos esses resultados são possíveis através de um método. E eu queria chamar a atenção para você, né, de que resultado que eu estou falando, tá? São resultados naturais. Por exemplo, dá uma olhada na foto da Malu. A Malu teve um resultado de definição incrível em alguns meses. Percebe como o abdômen definiu, a coxa está mais torneada. Olha, por exemplo, o Marcinho, que inclusive foi uma pessoa que ganhou um dos desafios que eu fiz. É um cara que não é obeso, né? Convenhamos, o Marcinho é um cara magro, né? Só que ele tinha aquela barriguinha. Então, existem muitos magros por aí que têm umas gordurinhas localizadas. E olha só como é que ficou a barriga do Marcinho. Dá uma olhada no resultado da Cris, que inclusive a Cris, eu entrevistei ela no meu Instagram. Se você não viu, a gravação tá lá no meu Instagram. A Cris perdeu muita barriga. E não foi só barriga, ela também perdeu celulites. Porque a celulite também está linkada com acúmulo de gordura, com percentual de gordura alto. Dá uma olhada no Gladson. Poxa, o cara passou dos 50 anos e ele tá com o corpo tipo de um garotão de 30 anos. Então, provando que a idade não é o problema, como muita gente acha. Além do Gladson, eu tenho também a Janete, que teve um resultado assim muito legal. Ao longo de cada mês ela foi tendo pequenas evoluções até parecer uma outra pessoa. O corpo dela realmente está transformado. Tem também o José Inácio, que é mais um cara que, poxa, o José Inácio, se eu não me engano, ele deve ter mais ou menos aí 50 e poucos anos, que ele me disse. E olha só o abdômen que ele conseguiu conquistar em alguns meses. Dá uma olhada na foto da Renilda, que perdeu muita gordura. O percentual dela foi lá embaixo. Tem também o caso do Alexandre, que foi um cara que perdeu 18 quilos, tá? 18 quilos. 18 quilos. O cara realmente enxugou em alguns meses. Tem também a Amanda, que inclusive é uma foto que muita gente achou até que não era a mesma pessoa. Falou, caramba, é a mesma pessoa? E para provar que é a mesma pessoa, eu trouxe ela, convidei ela, fiz uma entrevista com ela no meu canal do YouTube, fiz no Instagram, para provar que é a mesma pessoa. Ela mesma falou. A Amanda é dentista, lá em Recife. Tem também o Anderson, dá uma olhada no Anderson. O Anderson perdeu barriga, definiu peitoral. É um outro corpo, ele praticamente transformou de corpo. Tem a Vanessa, que teve um resultado incrível também em alguns meses. E também o Del, que apesar de ser um cara que viaja constantemente, conseguiu achar um tempo, uma brecha no tempo dele para se exercitar e perdeu muita barriga. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu podia passar aqui falando de dezenas, centenas de resultados, mas eu gosto de mostrar esses resultados para provar que são pessoas diferentes, diferentes idades, sexos, tem pessoas que têm problema com, enfim, com tempo, tem pessoas que têm problema com preguiça, mas todos eles, apesar de, fizeram acontecer. E eu vou te mostrar tudo durante essa semana, qual foi esse passo a passo, e você vai poder aplicar para você também, tá? Antes de mais nada, antes de falar só dos meus alunos, eu queria falar também, e primeiro te contar uma história minha, que eu não sei se você me conhece, né, há uma semana, 2, ou se você já me segue nas redes sociais há muito tempo. Mas eu já fui uma criança obesa. Eu fui uma criança gordinha. Dá uma olhadinha nas fotos aí. Eu era uma criança gordinha que eu comecei a engordar mais ou menos com 9 anos, né? Com 9 anos eu perdi a minha mãe. A minha mãe foi vítima de um câncer no pâncreas
E isso tudo afetou muito o meu psicológico. Eu fui morar com os meus avós, com a minha avó, na verdade. E a minha avó mudou comigo para Minas. E sabe como é vó, né? Vó mima a gente, aquele negócio de comida gostosa, aquele negócio de, né, não regular a alimentação, na verdade, incentiva que a gente coma bastante. Toda avó faz isso. E eu era uma criança super, né, feliz com isso. Comia até, e a ansiedade me gerava uma certa compulsão alimentar. E ao longo dos meus 9, 10, 11, 12, 13, eu fui engordando demais. Só que quando chegou mais ou menos nos meus 14 anos, 15, que estava no ápice, que eu estava pesando mais de 74 quilos, isso com ali 14 anos, sendo que hoje, eu com 30 não peso isso, eu estava numa fase crítica, porque eu odiava de verdade o meu rosto redondo. Meu rosto era muito redondo. E eu, sabe, dava a impressão que eu tinha uma lua, eu não gostava nem de tirar foto. Eu tirava a camiseta, sentava, ficava aquela barriga dobrada, aquele barrigão. E eu lembro que eu jogava futebol no colégio nessa época, eu era aquela criança que era a última a ser escolhida. Eu lembro como se fosse hoje, escolhendo o pessoal, e o Caio era o último a ser escolhido, porque era o gordinho, né? Sempre era o gordinho que era o último a ser escolhido. E pior, na época que eu jogava futebol no colégio, não sei você, mas nas minhas aulas de educação física, era metade do time com camiseta, metade do time sem camiseta. E eu ficava rezando. Eu ficava assim, meu Deus, tomara que eu caia hoje no time com camiseta. Porque para mim era uma tortura ter que tirar a camiseta e ter que jogar bola e correr e ver tudo balançando. E as meninas do colégio olhando aquilo, né? Porque meus amigos eram todos magrinhos, eu era o gordinho da turma. Então, assim, isso me gerava um constrangimento muito grande que começou a afetar ao ponto de eu querer dar um jeito naquilo. Eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito. Não dá. Eu não quero mais ser assim, eu quero emagrecer. O que aconteceu comigo? Porque antes dos meus 9 anos eu era uma criança magra, depois eu comecei a engordar e agora eu não consigo mais perder, né? E aí o que acontece? A partir desse momento, né, que isso começou a se tornar cada vez mais, digamos, incômodo, né? Um incômodo muito grande mesmo para mim, uma frustração. Eu comecei a pesquisar coisas na internet de como emagrecer. Como fazer para emagrecer? Como fazer para perder barriga? Como fazer para? E como você sabe, como talvez você já deve ter pesquisado, né? Hoje em dia, ainda mais, a internet está cheia de informações e eu, basicamente, peguei aquelas informações básicas que todo mundo fala. Ah, para emagrecer é muito fácil. É só você parar de comer e você se matar a fazer aeróbio. Para de comer, come menos, ou não come quase nada, só fruta e tal, e faz aeróbio, soa bastante, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer outras coisas. E caramba, eu era uma criança, apesar de gordinha, eu era uma criança ativa. Eu andava de bicicleta, eu lutava judô, inclusive luto até hoje, sou faixa preta de judô, e na época eu estava começando no judô, treinava judô 2 vezes por semana, andava de bicicleta, jogava bola no colégio, fazia tudo, só que eu não emagrecia. Eu não emagrecia. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada, porque eu já faço tudo o que recomendam. Aeróbio, atividade. Não, então o problema é a dieta. Tá? Aí a dieta eu falei, caramba, realmente, pode ser um problema. Porque a minha avó, como eu falei, ela cozinhava lasanha, né? Ela perguntava para mim, o que você vai querer de almoço hoje? Quer que eu faça a lasanha que você gosta? E como é que eu ia falar não? Eu falava, faz e tal. Até chegar um ponto que eu falei, vó, eu queria que você parasse de fazer essas comidinhas que engordam. Eu quero emagrecer, então faz uma comida mais light, um franguinho. E ela comprava muita bolacha, né? Deixava a bolacha no armário. Eu lembro como se fosse hoje. Eu terminava de almoçar, eu sentava em frente à televisão para assistir Chaves. Eu assistia Chaves, quando não era Chaves, era um desenho animado que eu gostava de ver. Um Tom e Jerry, alguma coisa assim. E eu ficava vendo aquilo e comendo bolacha. Então, a minha rotina era todo dia essa. Almoço até a tampa, e geralmente nada saudável, bem gorduroso, e depois bolacha. E aí eu falei, não, realmente a minha alimentação tá errada. Eu comia à tarde, tipo, 3 pães com requeijão, até, né, era requeijão com pão, não era nem o pão com requeijão, era o requeijão com pão. Enfim, era uma alimentação totalmente desbalanceada. Falei para minha avó dar um jeito, comprar só coisas saudáveis. Ela aderiu, ela começou a comprar várias coisas saudáveis e eu comecei a me matar, né, na dieta. Comia quase nada. Comecei a tomar um copo de leite de manhã, só um copo de leite de manhã, ia para o colégio. Chegava lá, o pessoal comendo coxinha na minha frente, aquelas coisas, e eu ficava lá, eu não posso, tô de dieta. Morria de vontade, até salivava. Chegava em casa,
comia uma comidinha de passarinho, assim, ó. Um franguinho, uma colherzinha bem rasinha de arroz, feijãozinho, uma coisinha assim. E minha avó até falava, gente, mas só isso você vai comer? Você tá em fase de crescimento, você precisa comer. Eu, não, mas eu preciso emagrecer. E aí, à tarde, comia aquelas bolachas, né? Cream cracker, aquelas coisas, clube social integral, aquelas coisinhas. E, às vezes, uma frutinha, só. E à noite, tomava um copo de leite. Gente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, eu teria me dado um tapa na cara, né? Falava, acorda para a vida, porque não é assim que funciona. Isso provavelmente poderia até ter me prejudicado, né? Até crescimento, desenvolvimento, porque é muito pouco. E eu me matava na dieta, eu chegava aí dormir com fome. Eu tenho lembrança até hoje que eu ia dormir com fome. Eu me matava de fazer exercício e eu não emagrecia. Até que, um belo dia, me convidaram, né? Meus amigos começaram a frequentar. Vamos na academia, o que você acha de academia? E começaram a me chamar para ir na academia e tal. E eu, com muita vergonha, fui. Né? Eu tinha vergonha aquele negócio, mas fui para a academia. E comecei a me exercitar, a fazer exercícios com peso, com força, né? Fazer supino, agachamento e fazer vários exercícios com carga. E a partir dali, em poucas semanas, eu comecei a ver alguma coisa diferente no meu corpo acontecendo. E aquilo começou a me despertar uma atenção, de falar, caramba, tá melhorando alguma coisa. E, linkado a isso, eu comecei a ajustar um pouco as minhas alimentações. Eu simplesmente não parei de comer. Eu continuei comendo, mas coisas, digamos, menos gordinhas. Então, ao invés de comer pão com requeijão, eu comecei a comer pão com ovo, né? Ao invés de eu comer só um pouquinho ali na hora do almoço, eu aumentei um pouco a dose, porém, eu sempre comia boas quantidades de proteína, equilibrava isso com um carboidrato legal, né, um arroz mesmo, às vezes uma batata, alguma coisa desse tipo. Sem saber muito bem, eu fui me adequando. E tudo isso me levou a cada vez mais querer buscar entender como esse universo funciona, né? Poxa, eu sempre tive a vontade de ser personal trainer. Então, eu me formei em educação física, comecei a me especializar em emagrecimento, fiz vários cursos de personal trainer, de treinamento de força. E a partir daí, eu comecei a ter um entendimento muito mais claro e concreto do porquê eu não emagrecia lá atrás e como eu teria que fazer para conseguir ter o resultado que eu queria. E olha, de maneira natural. Eu sou totalmente contra qualquer uso de remédio, uso de anabolizante. Eu sou a favor do resultado natural. Inclusive, todos os resultados que eu mostrei para vocês ali atrás são de resultados naturais. Enfim, cheguei a um ponto em comum depois de ajudar dezenas de alunos. E antes de começar a te explicar tudo, né, esse passo a passo desse primeiro episódio, é o seguinte. Eu vou primeiro falar para você quais, né, são os dois principais erros que você pode estar cometendo hoje nessa tentativa, tá? Primeiro erro que a maioria das pessoas cometem. As pessoas querem definir o corpo, emagrecer, perder barriga, gordura localizada, priorizando o treino aeróbio. Aí, por exemplo, as pessoas fazem atividades que saltam e fica naquela coisa de burpee e tal, e fica priorizando, seja com o peso do corpo, ou seja uma corrida na rua, só para fazer transpirar. Dá a impressão que se não cansar ao extremo e se não transpirar, não está queimando, né? Tem muita gente que tem essa crença de que se não cansar, não ficar ofegante, se não transpirar, não está queimando. E aí, geralmente, quem está tentando emagrecer na corrida ou ficar dando saltos, igual nessas videoaulas que a gente vê demais na internet, acaba o quê? Essa pessoa está acima do peso, ela começa a sobrecarregar as articulações, começa a sentir dor no joelho, dor em vários lugares e não tem o resultado que ela quer. Então, esse é o primeiro erro, priorizar o aeróbio e não focar no quê? No exercício com carga. E com carga, quando eu falo carga e musculação, não é só na academia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui são acessórios simples, tá? Acessórios simples, por exemplo, halteres, tem um dumbbell aqui, tenho elásticos, né, para gerar resistências, tem um colchonete. Mas olha, vou te falar, você não precisa de tudo isso, caso você não queira, tá? Se você não tiver, por exemplo, um elástico já resolveria bem a sua vida. Se você não tiver o elástico, você pode improvisar usando um cabo de vassoura, usando uma mochila
colocando alguma carga dentro, saco de arroz, enfim. Você consegue usar materiais, se você tiver. Se você não tiver e não quiser comprar, você pode simplesmente fazer alguma adaptação, né? Mochila, como eu falei, pode pegar garrafinhas com água, né? Garrafa de detergente, de produto de limpeza, para fazer o papel do quê? Do peso. Por quê? O peso, a carga, a tensão é importante. Então é o seguinte, primeiro erro, priorizar aeróbio e não dar foco no treinamento com peso, com carga. Esse é o primeiro erro das pessoas na tentativa de perder peso. O segundo erro da tentativa de perder peso é fazer uma alimentação que faz você passar fome, que você tem que comer só comidas ruins, né? Ruins assim, de gosto, parece que nada tem gosto, parece que é tudo muito pouquinho, não é assim. Porque o que manda são as combinações. E sobre isso eu vou te explicar um pouco mais para frente, tá? Agora, além desses dois erros, que são os erros pilares, né? São os dois principais erros que fazem talvez você não ter resultado, existe um outro erro para você que de repente até já está treinando ou então até já está com uma alimentação razoável. Vamos lá. Para quem já está treinando, o que acontece? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos supor que você já está treinando. Aí você pega, por exemplo, vai fazer uma sequência de agachamento. Aí as pessoas fazem o exercício geralmente contando, né? Pega e fala assim, eu vou contar, deixa eu ver aqui na minha ficha, né? Aí a pessoa vai lá, ou pega a fichinha no celular para ver o que é, 3 de 10. Ou então pega, né, uma televisão para ver lá o professor fazendo e fala, são 10 repetições, por exemplo. Aí pega e faz. Vamos lá, 10. 1, 2, 3. Aí deu 10. Agora tem que descansar um pouquinho. E aí descansa. E às vezes fala assim, mas para emagrecer tem que ser mais, eu acho. Será que é só 10? Eu acho que para emagrecer tem que ser umas 20. Aí vai. Você fica focado às vezes no número. As pessoas tendem a ficar focadas no número. Mas o número de repetições não quer dizer nada. Por quê? Porque o que vai mandar é a fadiga, é a falha. Vou te dar um exemplo. Vou te mudar o exemplo agora para braço. Imagina, se eu faço 10 repetições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou a dar uma queimadinha, aí eu, são só 10, né? Parei. Poxa, você contou. O seu músculo, ele não conta. Ele não sabe se você fez 10, se você fez 11, se você fez 9. Então, o seu músculo não sabe quantas repetições você fez. E para o seu corpo ele começar a ser transformado, seja no braço, seja no peitoral, seja no abdômen, seja no glúteo, seja na coxa, seja em qualquer lugar, você precisa levar a sua musculatura até a fadiga, até a falha. Então, por exemplo, se está prescrito para você fazer 10 repetições, qual que seria o certo? Você pegar um peso qualquer para testar, porque você precisa testar. Ninguém vai saber o seu peso, né? Ninguém vai chegar para você, ninguém pode chegar para você, nem um personal pode chegar para você e falar assim, fulano, pega 5 quilos. Não, você tem que testar. Você vai ter lá, por exemplo, eu tenho que fazer 10 repetições, então o que acontece? Você tem que fadigar o mais perto possível de 10 repetições. Então, por exemplo, você vem, chegou lá na 10ª, né? Vamos supor, 4, vou fazer na prática. 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei em 10, só que eu não fadiguei ainda. O que eu faço? Eu continuo. 11, 12, 13. Começou a queimar. 15, 14, 15, 16, 17. Começou a ficar difícil. 18, 19, 20. Percebe que o movimento está mais complicado, está até mais lento. 21, 22. Fiz 22,5. Poxa, se era para fazer 10 e eu consegui fazer 22,5, o que acontece? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse peso tá leve para mim. Olha que interessante. Então, o que eu teria que fazer?
dá um jeito de colocar mais peso. Então, ou eu teria que ter um peso maior, né? Eu poderia pegar um galão de água maior se eu fosse adaptar, ou então, se eu estou na academia e eu estava usando lá uma plaquinha de 10 quilos, vamos supor que eu estava na academia, num aparelho, estava usando uma plaquinha de 10 quilos. Era para fazer 10 repetições, eu fiz 22. O que isso significa? Que eu tenho que aumentar o peso, porque está leve para mim. Porque o ideal seria o quê? Seria eu chegar o mais perto possível de 10 na fadiga. Vamos supor, 8, 9, 10, ou então até 11, o mais perto possível. Se fosse assim, se eu tivesse chego na fadiga na nona, na 10ª, na 11ª, ou seja, o mais perto de 10, ok. Agora, se eu conseguir fazer 22, é sinal que estava leve. Então, o ideal, né, o número de repetições, ele está lá dentro do programa para você ajustar o peso. E isso tem que ser explicado para você. E aí você pode me perguntar, mas Caio, é melhor fazer 10? Ou é 15? Ou é 6? E aí que entra o ponto-chave. O ideal é você fazer trocas periódicas no seu treino. Nenhum vai te dar resultado por muito tempo. Então é legal você ficar, basicamente, eu uso um mês com cada metodologia, com cada número de repetições, com cada exercícios, intervalo entre as séries, vai mudando tudo a cada mês. E se eu pedisse, por exemplo, 6 repetições, teria que ser um peso maior. Se eu pedisse 20 repetições, tinha que ser um peso menor. Então, o número de repetições nada mais é do que uma maneira de te dizer quanto peso você vai pegar. E isso deve ser alterado sempre. Agora, eu vou te falar de um outro erro que é muito mais grave, tá? Muito mais grave e vem antes dessa questão até da falha, vem antes. O que acontece? Muitas pessoas até fazem, dão esforço, aquele negócio todo, mas erram no quê? Na técnica. Olha só. Imagina que eu vou fazer uma remada, tá? Vou até pegar um exemplo aqui. Imagina que eu vou fazer uma remada, tá? Fazer uma remada aqui com elástico, ó. Remada é o quê? Essa puxada que você faz. Tudo que você traciona pode ser considerado uma remada. Dá para você usar também esse exemplo se você vai na academia, sabe aquela máquina que você senta, né? Encosta o peito e puxa. Qualquer máquina que faz você puxar, tracionar, pode ser considerado uma remada. E aí muita gente, por exemplo, até vai, né? Não, Caio, eu vou até o esforço. Só que eu vou ver o movimento, o que acontece? Ó, a pessoa está aqui, puxando, simplesmente com o quê? Com o braço. E aí tem muita mulher até que fala assim, eu não sei porque eu não gosto de treinar braço. Porque eu sinto muito braço e eu queria melhorar um pouco a definição das minhas costas, queria definir meus ombros e não melhoro. Mas por quê? Porque está usando só o braço. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Vocês até vão me dar licença, vou tirar a camisa para mostrar um negócio. Muito importante. Repara só. Eu quero que foque agora nas minhas costas, tá? Essa técnica que eu já mostrei antes. Ó, pode ficar meio de lado nas costas, mas olha, tem gente que vai fazer a remada e fica aqui, no braço. Aí vai. Só que o detalhe desse exercício é o seguinte. Primeira coisa, o ombro não pode estar para cima, ele tem que estar para baixo. Segunda coisa, quadril levemente para trás, tem que fazer uma base. E eu não vou puxar com o braço, eu vou trazer com as escápulas, com as costas. Dá uma olhada. Eu estou aqui, repara nas costas. Ó, fechei, alonguei. Olha o trabalho das costas, olha. Fecha e alonga. Então, o meu braço, repara, ele primeiro eu vou vir nas costas para depois puxar um pouquinho no braço. E aí eu volto. Primeiro nas costas para depois um pouquinho no braço. E aí eu volto, né? Você quer ver outro erro comum? Repara como a técnica faz diferença. Se eu faço um exercício com técnica, eu vou de encontro naquela musculatura que eu preciso melhorar. Se eu faço um exercício sem técnica, eu vou ficar nadando e morrendo na praia. É por isso que você pode pegar a sua ficha de treino com os exercícios e rasgar. Pode rasgar, joga no lixo. Porque se você estiver fazendo errado, você pode ter ficha boa, ficha ruim, ficha bonitinha, ficha feia.
Você pode ter ficha no aplicativo, você pode ter ficha onde você quiser. Se você não tiver técnica, você nunca vai ter resultado. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor. Um abdominal na bola, né? Um simples abdominal na bola. Repara. Tem gente que vai fazer o abdominal na bola, fica com o abdômen duro e fica aqui assim. 2, 3. Muitas vezes em aula de luta, né? Às vezes você vai em aula de luta, eu ouvi dizer que Muay Thai emagrece, ouvi dizer que não sei o que emagrece. Aí chega lá, eu faço 1000 abdominais. Aí o abdominal da pessoa tá assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, sabe quantos abdominais eu faço assim? Eu fico aqui até amanhã. Eu consigo ficar aqui até amanhã. Eu consigo ficar até às 9 da manhã do dia seguinte, assim, ó. Por quê? Porque eu estou usando de várias musculaturas para fazer isso. Eu estou praticamente usando um galeio, um balanço. Agora, se eu estabilizar o meu quadril, ó, abdômen, der uma alongada e contrair, alonga, contrai, alonga, contrai. Assim eu não consigo chegar nem em 10, para te falar a verdade. Fica pesado. Por quê? Porque eu estou trabalhando um alongamento e uma contração. Fazer abdominal assim, com a barriga, com a parede do abdômen dura, sem alongar e sem contrair, seria a mesma coisa de querer fazer um braço assim, ó. Por quê? Você está com ele contraído. Toda a musculatura, ela precisa alongar antes de contrair. Então, o seu músculo, todos os seus músculos de cada parte do seu corpo, eles só vão dar resultado se você souber a técnica exata para fazer o alongamento dele acontecer e a contração dele acontecer de maneira mais eficiente. Então, isso, além de estimular mais cada parte do seu corpo, vai fazer você ter um resultado muito mais rápido, vai fazer você evitar de ter o quê? Lesão. Porque, por exemplo, dá licença que eu vou só voltar a camiseta, porque agora eu não preciso mais te mostrar essas regiões. Se você pega um exemplo diferente agora que pode te salvar, por exemplo, de lesão. Se você simplesmente pega para fazer um agachamento, e aí tá lá fazendo agachamento, tem gente que faz assim. Você olhando aí, ó, parece que tá razoável, né? Não tá? Não parece que tá mais ou menos bom? Só que, olha, primeira coisa, meu joelho tá indo para frente antes do meu quadril e tá vindo levemente para dentro. Tá vendo que tá levemente para dentro, ó? Não dá nem para perceber direito, mas muita gente agacha assim com o joelho levemente para dentro, ó. E o joelho fica indo para frente. O joelho começa o movimento, ó. Esse é um erro muito comum, que sobrecarrega o seu joelho e não trabalha o seu glúteo da maneira eficiente e nem a sua coxa. Por exemplo, como seria um agachamento bem feito? Primeiro, ele não termina aqui, ele termina aqui, ó, com o quadril levemente para trás, tá? Por quê? Aqui a musculatura está sob tensão trabalhando. Aqui eu estou descansando. Aqui eu fico de boa. Tem gente até que agacha assim, né? E dá uma encaixadinha, né? Encaixa. Só que essa encaixadinha, além de forçar a coluna, descansa a sua perna. Dica: quadril para trás, para manter tudo sob tensão. O seu joelho não vai começar o movimento, o seu joelho não vai para frente. O movimento, ó, foca, ele começa pelo quadril. O joelho não vai para frente, o quadril, ó, é que vai para trás. E aí eu coloco o peso todo nos meus calcanhares, meio do pé, para jogar o meu quadril de volta. Olha o joelho. Para trás, ele vai muito pouco para frente. Ele não começa o movimento começa no quadril para trás, quadril para frente. E outra coisa, o joelho alinhado com o pé. Não é para deixar ele vir para dentro. Um pouquinho que ele vem para dentro, já sobrecarrega. Ele tem que ficar alinhado com o seu pé. São detalhinhos assim, que uma vez que você vai corrigindo,
nos seus exercícios, você consegue potencializar seu resultado e, além disso, evitar lesão. Porque se você não tem lesão hoje, provavelmente você pode ter treinando errado. E se você já tem lesão hoje, você pode agravar sua lesão treinando errado. Então, olha só, 2 motivos aí para você focar em aprender a sua técnica. Você pode ter resultado mais rápido, 1 ano de resultados em 3 meses, e pode evitar lesão, tá? Ó, eu te falei aqui dos erros, né? Só para recapitular, para você que de repente chegou um pouco atrasado, ou então para você que se perdeu um pouco. Erros que você não pode mais cometer se você quiser definir o seu corpo. Você não pode de jeito nenhum ficar priorizando exercícios aeróbios. Você até pode fazer o aeróbio, mas não priorize eles. Faça aeróbio 2 vezes por semana, já é o suficiente. 3, no máximo. O seu foco tem que estar em treinamento com peso, com carga. Seja na academia, seja em casa, seja com materiais que você comprou na internet, ou seja com materiais improvisados. Você precisa fazer força, estimular a parte muscular, porque é isso que vai melhorar a qualidade do seu metabolismo, deixar seu organismo mais ativo, estimular musculaturas e te dar um resultado estético legal. Além disso, você não pode ficar passando fome. Se você está passando fome, alguma coisa está desajustada na sua dieta. A dieta boa não faz você passar fome. Até porque dietas que fazem você passar fome fazem você desistir da dieta. Se você hoje faz uma dieta que te faz passar fome, pode ter certeza, você não vai aguentar ficar nela 1 mês. Você vai desanimar, você vai desistir. Então a dieta não pode fazer você passar fome. Você acha que eu não me permito tomar um chopp no final de semana, comer um chocolate quando dominar na telha? Ontem, por exemplo, eu pedi uma pizza. Comi uma pizza. Qual que é o problema? Porque eu tenho uma alimentação regrada em boa parte do tempo e às vezes eu me permito sair. Só que em nenhum momento eu passo fome. Então, o segredo é você conseguir conviver com essa dieta. Além disso, falando do treino, o seu treino precisa ter falha, intensidade e técnica. Se não tiver técnica, não tiver falha, esquece, você não vai ter resultado, tá? Ó, primeira coisa que eu queria te falar. Fica ligado, para você receber mais dicas, tá? Mais dicas e sempre estar em contato comigo, para ter mais informações, receber até uns materiais que eu vou te passar, entra no meu canal de dicas do Telegram, se você não entrou ainda. Se você não entrou ainda, entra no canal. Tá aqui na tela em algum lugar, o canal de dicas do Telegram. Tem um botão abaixo do vídeo para você clicar e entrar nesse canal. Entra no canal. Segunda coisa que eu preciso te falar. Me siga em outras redes sociais. Se você me segue só no Instagram, segue no YouTube também, porque lá eu passo vídeos diferentes, mais completos. Se você me segue só no YouTube, segue no Instagram e assiste os meus stories. Por quê? Porque são nos meus stories que eu mostro mais do meu dia a dia, para você ver que tudo que eu te falo aqui é coisa que eu vivo, que eu faço. E para esse episódio não ficar muito prolongado, para não ficar muito grande, eu vou te explicar mais de forma detalhada todo esse passo a passo do treino, como ele deve ser, como que você vai trabalhar cada região do seu corpo. Sobre isso eu vou te falar no episódio de quarta-feira, tá? Quarta-feira. Então fique ligado que quarta-feira tem esse episódio. E eu queria que você entrasse na minha comunidade do Facebook. Tem um grupo no Facebook aí que vai terminar essa semana. É um grupo que está rolando só essa semana. Ele vai terminar no sábado. Entra nesse grupo, comenta o que você achou desse vídeo, quais são as suas principais dúvidas, para que eu possa ver e fazer um vídeo legal para você na quarta-feira, para que a minha transmissão fique com base nas suas dúvidas principais. Então, muito importante, tá? Comenta quais são suas dúvidas, o que você achou desse vídeo e tudo, se você gostou, como é que foi, para eu saber como eu vou conduzir na quarta, quais exercícios eu vou priorizar para te mostrar no tempo que eu tenho de transmissão. Tudo bem? Então é isso, entra no meu canal de dicas, me siga nas redes sociais e principalmente, entra no grupo do Facebook e comente lá o que você achou. E eu te vejo no episódio de quarta-feira. Espero que eu tenha começado a clarear a sua cabeça, começado a te ajudar. Te vejo lá, um abraço para você, ótima semana. Tchau, tchau.